Oi, turma, meu nome é Lohane, faço parte da turma do Noturno da Pedagogia da Universidade Federal de Uberlândia, e o professor Vitor passou como trabalho final. A gente escolheu um tema com o intuito, né, de ajudar ou instruir alguém. Hoje eu trouxe o convidado Lucas para a gente falar sobre o sistema educacional brasileiro. Pode se apresentar, Lucas, seja bem-vindo. Obrigado. Boa noite a todos, né? Eu acho que é a noite que vocês estão vendo aí. E, bom, meu nome é Lucas, sou professor de filosofia, né? Me formei na Universidade Federal de Uberlândia, no campus Santa Mônica, em Uberlândia mesmo. E em 2017, né? Após o concurso aí da educação, né, que teve em Minas, passei aqui para a cidade de Patrocínio, né, numa escola estadual aqui, e desde então eu estou trabalhando na educação estadual, né, pública. Já trabalhei em algumas redes particulares, né, dei aula em alguns cursinhos, mas, né, como se diz, agora que eu estou vivendo, né, é da educação pública. Então, eu espero poder contribuir aí com vocês. O que é educação? Educação é o direito de todo brasileiro, mas nem sempre foi assim. Começou a ser assim a partir da Constituição Federal de 1988. Antes disso, o Estado não assumia a obrigação de garantir a educação pública de qualidade para todos. Qual que é a sua visão sobre o sistema educacional, Lucas? Bom, embora eu tenha pouca experiência, né, na educação, né, então, de uma maneira geral, em mais ou menos 4 anos, né, um pouco menos na educação, 3 anos mais ou menos na educação pública, como efetivo, eu tenho percebido, eu tenho uma visão mais otimista, né, muito embora alguns pontos fiquem a desejar, né, questão de alguns recursos, né, principalmente nesse regime de trabalho à distância que estamos tendo agora, a gente vê uma certa complexidade ou dificuldade de implementação do sistema de uma maneira que funcione, né, de uma maneira efetiva. Então, mas para além disso, eu tenho uma visão otimista da educação, né? Agora, com esse ensino médio integral, tive a oportunidade, né? Estou tendo essa oportunidade de trabalhar desde o ano passado, né, com esse modelo, e baseado lá no modelo do colégio pernambucano, né, que é muito famoso, eu tenho aprimorado essa visão otimista mais ainda, porque eu botei muita fé, né? Estou dando muita validade para esse novo ensino, para esse novo modelo. Mas, lógico, né, como todo modelo, ele ainda precisa de ajustes, né, e precisa muito de uma atenção maior do Estado. Se ele quer implementar, eu acredito que é necessário que tenha uma maior capacitação de profissionais, né, valorização, que é importante, porque eu tenho percebido uma grande falta de professores, né, inclusive em designações, né, estaduais aí para as escolas. Às vezes aparece muito advogados, engenheiros, eu percebi muito isso, porque na falta de empregos eles tomam a educação como um bico, né, e acaba que eles não percebem que não fazem um trabalho bom. E, assim, infelizmente é isso, porque tem alguns colegas que têm uma séria dificuldade em lidar com a turma, não tem didática, né? Então é complicado essa nova fase do ensino, né? Principalmente com as disciplinas
que no ensino médio em tempo integral a gente chama de quinto itinerário, que são aquelas técnicas, por exemplo. Nas escolas que eu trabalho com dois eixos formativos, né, que é o informática e o logística, né? E dentro desse sistema educacional, falta muitos profissionais para esse ensino técnico, né? Até hoje, por exemplo, estamos no meio do ano e as turmas ainda estão sem professores por falta de profissionais. Tem alguns que são subcapacitados, né? Que não estão ali porque meio que caíram de paraquedas, né? Tem uma dificuldade didática de lidar com a turma. Então, acho que assim, embora eu tenha uma visão otimista, né, das gerações que estão vindo, né, minha própria geração também, né, que está aí para contribuir com com a educação, né, eu tenho essa crítica fazendo esse maior investimento, que às vezes a valorização do profissional traz gente mais capacitada. E, para além disso, né, essa visão otimista que eu tenho, ela é principalmente pautada nesse ensino médio, tempo integral, né, que ele vai buscar aí o jovem, não o estudante, né, para além das disciplinas acadêmicas, né, ele vai buscar uma questão mais socioemocional, né, do estudante, e que é muito interessante e muito importante. Porém, é de todo inválido o nosso esforço, né, se não tem os recursos necessários e a capacidade de profissionais necessários, né? Então, Sim, é igual na aula do professor mesmo, ele falou muito sobre a desvalorização dos professores, né? então, né, assim, realmente, assim, para conseguir viver da educação, você precisa ter uns dois cargos, né, dois Sim. cargos no estado, que é o máximo, no meu caso, e o município. Mas ainda assim é complicado. A gente precisa de uma capacitação boa também de profissionais, né, realmente que são preparados, né, que têm uma didática, que têm um estudo, né, que a gente chama de licenciaturas, né. Eu vejo hoje, eu presencio todo dia profissionais que não são licenciados, não têm licenciaturas, né, só estão ali né, como se diz, não pelo notório saber, né? Então, né, uma coisa que foi alvo de críticas aí no passado, mas e está acontecendo. Então, eu acho que falta muito esse investimento e essa capacitação efetiva, né, nos recursos educacionais. Porém, ainda eu mantenho essa posição otimista, porque pela minha fé, né, esperança na educação. Certo. Como que o sistema educacional surgiu? Surgiu no século XX, né? E Napoleão juntou o exército dele contra o exército do rei da Prússia. E assim, o rei da Prússia, ele queria fazer uma ação. E essa ação que ele queria fazer era surgimento do sistema educacional brasileiro. Aí, como esse sistema tinha que ser obrigatório, desde criança pequena. E tem assim também que se os pais não mandassem seus filhos para a escola, eles seriam perseguidos e assim presos. Você quer comentar alguma coisa sobre o que eu disse? Quer acrescentar? Assim, a gente pode ver, como você disse aí, né, a história da educação é interessante, né? Sim. Esse impulso ao conhecimento, né? Porque a educação, né, começa aí desde lá da Grécia, né? Pelo menos, até antes, na verdade, mas Sim. voltando para a Grécia lá, né? O paidos, né? Que seriam as crianças, né? Que vem até o termo pedagogia, né? As crianças, elas aprendiam com adultos, né? E assim por diante, né? Então, é uma coleção de conhecimento, né? A educação, e inclusive uma palavra que eu particularmente acho muito bonita, educação, né? Esse conceito de educação que às vezes é muito amplo, né? Às vezes fala educação sobre, a gente está falando de moral,
mas a educação, né, para além disso, né, também ela está relacionada aí com esse conhecimento, né, adquirido, né, de um mentor para o preceptor, né, a gente, como, né, os grandes filósofos, né, do Aristóteles, do Sócrates para Platão, do Platão para Aristóteles, e assim por diante, toda a história do conhecimento. Então, é muito interessante, né, esse debate. Sim. O que é o sistema educacional brasileiro? Ele é um cadastro contínuo e atualizado por instituições da educação, superior, básicas, federais e entre várias outras, né? Não somente essas. E esse sistema, ele reúne dados de corpo docente das instituições, né? Referente a matrículas, frequências, os históricos escolares. Como ele funciona? Ele é regulamentado pela Constituição Federal de 1988 e pela Lei de Diretrizes e Bases, né, que é a LDB. Instituído pela Lei 9.394 de 1996. A partir delas, que o governo mantém programas educacionais como a Base Nacional Comum Curricular. Para você, o professor de escola pública, o que você mudaria no atual sistema educacional brasileiro? Então, mudaria uma série de coisas, para falar a verdade, né? Mas, assim, é uma pergunta bem complexa, né? E, Sim. às vezes, é até muito breve para eu responder aqui, né? Mas, assim, primeiramente, vamos fazer um apontamento aí sobre a LDB, né? A LDB, a Lei de Diretrizes e Bases, é o que vai, o regimento de toda e qualquer escola. Gente, vocês vão ver isso para qualquer momento. Então, é muito importante que vocês tenham ciência disso, né? Vocês vão ouvir falar isso aí na carreira acadêmica e na carreira, se vocês seguirem esse ramo da educação, vocês vão ver LDB para todo lado, né? Então, é muito importante, bem apontado aí por você, Lohan, essa questão da LDB, até me faz lembrar algumas aulas de política e gestão também da educação que eu tive, com o professor Haroldo, um ótimo professor lá da UF, né? E assim, eu mudaria algumas coisas, mudaria, né? Até acho que às vezes eu preciso pensar um pouquinho, né? Quais são as coisas mais importantes, o que são mais emergentes, né? Quais são as emergências da escola. Mas a princípio eu posso pensar aí numa melhor capacitação, capacitação não, desculpa, uma melhor qualidade de vida para o profissional, né? Às vezes, eu tenho percebido que desde o início o governo vem tentando colocar muitos alunos em uma turma só, né? Eu entrei em 2017 e assim, o número máximo de alunos era 35, alguma coisa assim, pelo menos nas escolas que eu tive essa experiência. Hoje, a gente está com um limite de 47 alunos, então, assim, são muitos Então, alunos por pouca, e é muito complicado, porque para pouco investimento, né? É muito aluno para pouco investimento. sim, precisa de mais investimento em educação, infelizmente, é urgente esse investimento, né? Se eu pudesse mudar alguma coisa, praticamente, seria isso, né? Essa carência de investimento da educação, porque, infelizmente, a gente percebe nas escolas, não só a desvalorização profissional, né, do professor, mas do próprio aluno também. A gente não tem muito recurso, eu estou com recurso na escola, por exemplo, que chegou em 2019 de alguns computadores, algum material lá, para que a gente possa usar nas aulas, né, quando estava no período presencial. E hoje, né, hoje aqui dia 2 de junho, eu tive que ir na escola, né, ainda esses computadores estão lá lacrados, né, mais de 10 para uma escola de 3 turnos,
mais de 700 alunos, tem mais de 10 computadores, tem 5 notebooks que estão lacrados desde 2019, esperando aí a avaliação lá da nossa superintendência para liberar o uso desse material. Então, eles têm que, ou seja, eles têm que liberar esse material, né? Porém, a culpa não é da SRE ou das profissionais que estão lá, é porque a gente tem duas aqui na SRE de patrocínio, superintendente de patrocínio regional, a gente tem duas pessoas que fazem esse serviço para a regional inteira, então é praticamente, né, impossível a gente Tem nem lógica. exigir dessa profissional que ela, né, nos libere os descontadores logo, não tem jeito. Ela até conversei com uma recentemente, ela disse, olha, eu não consigo fazer o trabalho, todos os dias eu saio nas diversas escolas que tem material parado 6, 7 anos, né? Então, recursos a gente tem, mas falta profissional também, falta recursos para lidar com os recursos, né? Então, é muito Isso mesmo. complexo. Então, acho que um investimento, uma boa gestão, né, poderia melhorar bastante a educação, acredito. Aqui eu vou falar um pouco sobre a divisão do sistema educacional brasileiro, que é as principais modalidades, certo? A educação básica, ela compõe por a educação infantil, que dura de 4 anos, com alunos de 0 a 3 anos. A pré-escola tem uma duração de 3 anos, né? Com alunos de 4 a 6 anos. O ensino fundamental, duração de 9 anos, com alunos de 6 a 14 anos. O ensino médio, duração de 3 anos, com alunos de 15 a 17 anos. E ensino médio técnico, as escolas podem oferecer cursos técnicos em períodos contraturnos. E eu vi também que tem as outras modalidades da educação básica, que inclui a educação de jovens e adultos, né, que é o EJA, a educação no campo, que é as escolas rurais, e a educação especial, né, que é para educandos, portadores de educação especiais. Quer comentar alguma coisa, Lucas? Quer acrescentar? Então, acho que está legal, né? Eu trabalho no EJA também, né? No período noturno. É muito interessante trabalhar no EJA, né? Embora seja uma metodologia diferente, né? São pessoas, um público diferente. E sobre a educação especial, eu não conheço ninguém, na verdade, desculpa, sobre a educação no campo eu não conheço ninguém, mas nunca trabalhei também, não sei como funciona, infelizmente, né? Mas, e a educação especial, né? É um pouco complicado também, não por, às vezes a gente tem os recursos, né? Mas a gente não tem, às vezes, um manejo familiar ou um programa social adequado para a gente enquadrar o aluno, né? Nesse, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo de um aluno que está no segundo ano do ensino médio, ele foi para o segundo ensino, chegou agora para mim, pediu outra escola, ele é totalmente, ele não sabe escrever, né? Ele não sabe ler nem escrever ainda. Possivelmente, né, ele não tem nenhum laudo médico, né, ele não faz acompanhamento na PAI, né? Possivelmente ele deve ter alguma doença, né? Alguma coisa, algum mal, né? Conversa com ele, ou dislexia, enfim, ele deve ter alguma coisa, né? Porém, a família é muito desinformada, né? Muito pobre, e, e eles não têm muita condição, né? De estar, não é, às vezes, não nem digo condição, mas eles não têm eles não sabem como lidar com essa situação, né? Porque a mãe é analfabeto, o pai é analfabeto, são trabalhadores rurais, né? E o menino, ele não sabe ler. Mas aí eu procurei a PAI, a PAI realmente não nos deu suporte. O município também não sabe nos dar, não deu o retorno do suporte que a gente pode estar, né, utilizando um recurso. A gente conseguiu até o recurso para uma professora para ir especial, conseguiu, mas só que exige o laudo.
e para ele ter o laudo é sim. complicadíssimo, ele precisa de um laudo médico específico, a família não tem muita informação, ou seja, é muito complicado e isso acaba que sobrecarrega a escola, esse tipo de dever, né? Então, Sim, acho que seria necessário também, né, um programa social, alguma coisa assim que olhasse por esse pessoal, ou pelo menos que pudesse auxiliar a escola, né, que a gente pudesse encaminhar esse tipo de caso, porque é muito grave isso. Ele chegou até hoje sem ler nem escrever e, né, eu acho que ninguém nunca deu ninguém fez nada, para ele. né, como se diz. E também tem a educação superior, né, que ela é composta pela graduação, pós-graduação, ensino à distância e AD das universidades. Os cursos de nível superior são opcionais. Isso significa que o Estado não é obrigado a garantir que todos os cidadãos cursem essa modalidade, porém, ele precisa garantir, segundo a Constituição. Lucas, por que que você acha que o sistema está fracassado? É como eu estou dizendo desde o começo, por falta de investimento e capacitação efetiva. Um governo finge que investe na educação, ah, eles falam, liberei verba de tanto para educação, mas não se contrata profissionais, né? A gente tem defasagem de professores capacitados, a gente não tem professor capacitado, né? É uma demanda principalmente no formativo técnico, a gente não tem professores, a gente tem professor de matemática e língua inglesa que não são licenciados, né? Não tem um curso específico de licenciatura, que eu acho muito grave isso, né? Então, o, o fracasso do sistema está aí, nessa falta de atenção, um fingimento de Uhum. investimentos na educação, né? Então, se a gente tivesse esse real e efetivo, né, investimento na educação, a gente poderia ver as diferenças. Então, Sim. assim, é muito mais basilar do que a gente pensa, é muito mais fundamental o problema, né? O governo investe, faz isso, faz aquilo, né? Não só no salário do professor, mas para além disso, né, na estrutura da escola, na logística da disposição dos recursos para a escola, às vezes a gente tem, como eu disse, a gente até tem um recurso, mas a gente não pode usar ele porque não Uhum. tem profissional para ir lá verificar e avaliar que ele está apto para o uso, né? Uhum. Estão reformando a escola, as escolas agora, o governo de Minas, ótimo, está ficando legal, mas ainda não é suficiente. Infelizmente não é o suficiente. A gente está lidando com jovens, né, crianças, adultos ali, Sim. e falta estruturar, às vezes falta giz, para com sim, falta giz, vem verba certinho, às vezes, mas falta, né, não Exato, né? nem Uhum. sempre é aquilo que está no papel. Então, o sistema está fracassado, eu acho que principalmente pela má gestão dos investimentos, né? Porque às Sim. vezes poderia estar em uma gestão melhor desse investimento. Falta investimento também, mas uma gestão melhor do pouco que a gente já tem, que poderia, né, ajudar a gente Ajudar bastante. bastante, sim. A educação no Brasil hoje. De 2019 para cá, o sistema de educação brasileiro passou por uma sequência de contratempo, né? E vem refletindo diretamente na qualidade de ensino em sala de aula, certamente, né? Você mesmo que trabalha, você percebe, né? E teve também uma intervenção do governo sobre as verbas do MEC, né? Que ele interferiu para, tipo, congelar, não abrir mão das verbas do MEC e isso atrapalha a educação. Então, é isso que é a educação do Brasil hoje, né? E principalmente também os cortes de verbas para pós-graduação, graduação e entre outras coisas. O que você mudaria para melhorar o sistema?
mudaria para reformular o ensino médio. Vou falar uns pontos que eu percebi. Formular o ensino médio, usar recursos tecnológicos para a sala de aula, impedir que a criança vá à escola e não aprenda. Isso tem bastante que a gente percebe. Antes dos pais pedir uma vaga numa escola pública, eles devem exigir a qualidade de ensino primeiro, antes de qualquer coisa. E Lucas, quer comentar alguma coisa? Quer complementar? Não, é mais ou menos assim, é o mesmo o que eu disse mesmo, mas pode continuar. Obrigada pelas palavras, né? Acredito que agregou para mim e com certeza para os colegas, né? E obrigada de novo, tá bom? Eu agradeço o convite, né? Sempre que precisar de alguma coisa, eu estou aí disponível. Certinho. Espero que tenha contribuído aí para vocês, né? Com um pouco dessa informação, né? Embora algumas tristes, né? Mas assim, Mas é a realidade. reforço que às vezes é bom ter um olhar, né? Um olhar otimista sobre a educação, porque já tem muita coisa ruim, né? Então, quando a gente Sim, é otimista, a gente tenta fazer o melhor, né? Do que, embora eu acho que professor, né? Não tem, eu acho muito errado falar, professor é aquela porque ele escolheu por amor, não. É um trabalho, seu ganha-pão. Você pode amar sua sim, profissão também. Eu gosto, amo minha profissão, mas assim, é meu ganha-pão e tem que ser valorizado, né? Então, é, não é só eu não sou professor só por amor, né? uhum. Um trabalho, todos nós precisamos desse Seu trabalho e sustento, né? ser justo, né? Esse trabalho. Então, assim, a gente tem que ter esse olhar otimista, muito ótimo para a profissão, né? E para eu percebi que ao lançar esse olhar otimista, eu me tornei um melhor profissional, né? Mas em contratempo a gente sabe que tem muita coisa aí que não é muito agradável na educação, mas, né? Tenhamos fé na educação que a Sim, com gente certeza. fazendo a diferença, né? Mudando aí, com certeza, né? Lutando principalmente, né? E com certeza isso vai tudo mudar. Tá bom? Então, muito Certinho, obrigado. muito obrigada pelas suas palavras. Certinho, precisando, estamos por aí. Tá bom. Tchau, tchau. Agradeço. Tchau.